Neste vídeo vamos falar sobre tumor na medula espinhal. E durante o vídeo você vai aprender, dentre outros assuntos, o que é o tumor na medula espinhal. Tumor na medula espinhal tem cura? Quais os tratamentos para a pessoa que tem tumor na medula espinhal? Quais são os sintomas de um tumor na medula espinhal? E vamos falar um pouco também sobre a cirurgia para a retirada de tumor na medula espinhal. Você percebe que sua irmã, agora com 22 anos, passou a andar com dificuldade por conta de fraqueza nas pernas, inclusive com quedas e dificuldade para subir escadas, por exemplo. Ela disse que os sintomas iniciaram há cerca de 3 meses, de forma espontânea e que vem piorando progressivamente. Ela também refere que está ficando com as pernas dormentes e que não sente mais quando vai urinar, muitas vezes perdendo a urina involuntariamente. Ela informa que não bateu as costas em nenhum momento. Preocupado com a saúde de sua irmã, você a leva a um médico especialista e, após uma minuciosa avaliação e realização de exames, você é informado que ela está com um tumor na medula espinhal. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião especialista em neuromodulação e epilepsia. Se você sofre com esta doença, se tem alguém em sua família com este quadro, ou mesmo se conhece alguém que tenha, assista este vídeo até o final e aprenda mais sobre tumor na medula espinhal. O que é o tumor na medula espinhal? Um tumor se forma quando uma célula anormal cresce para formar uma massa de células anormais. Os tumores da medula espinhal são aqueles que se formam dentro da medula espinhal ou na área ao seu redor. Um tumor da medula espinhal pode ser chamado de primário, o que significa que ele começou dentro da medula espinhal. Pode ser chamado também de secundário, o que significa que ele começou em alguma outra região do corpo e então se espalhou, acometendo a medula espinhal. Na maioria das vezes, os tumores da medula espinhal são secundários, ou seja, eles são resultantes de tumores de outras regiões do corpo. Tumores da medula espinhal, por exemplo, podem se originar de um tumor do pulmão, da mama, da próstata ou de outra região do corpo que pode atingir ou não a coluna vertebral. Mas, em algumas pessoas, os tumores da medula espinhal são causados por um distúrbio genético, como a doença chamada neurofibromatose. Um tumor da medula espinhal pode se formar dentro da própria medula ou ao redor dos ossos que compõem a coluna vertebral. Os tumores da medula espinhal causam problemas nos nervos, nos vasos sanguíneos e nos ossos. Alguns tumores da medula espinhal podem ser tratados com sucesso. Quanto mais cedo o diagnóstico e o tratamento, melhor será o resultado. Entretanto, existem alguns tipos de tumores também da medula espinhal que podem causar danos permanentes aos nervos e resultar em incapacidade. O que causa os tumores da medula espinhal? A causa da maioria dos tumores da medula espinhal permanece um mistério. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que e como as células do sistema nervoso ou de outras partes do corpo perdem sua identidade normal e crescem incontrolavelmente. Algumas das possíveis causas sob investigação incluem vírus, genes defeituosos e produtos químicos. Os tumores da medula espinhal não são contagiosos e, portanto, também não são evitáveis. Quais são os tipos de tumores da medula espinhal? Os tumores da medula espinhal são classificados como intramedulares, são aqueles que crescem dentro da medula, como os astrocitomas e os ependimomas. Intradurais extramedulares, são aqueles que se originam dos envoltórios do sistema nervoso, como a aracnoide, a bainha das raízes ou fílum terminal. Dentre essa categoria de tumores, os mais frequentes são os neurinomas, os meningiomas e o ependimoma do fílum terminal. E os tumores também podem ser extradurais, quando eles crescem dentro do canal vertebral, como os schwannomas e as metástases da coluna vertebral. Os tumores da medula espinhal afetam muitas áreas diferentes, sendo classificados nos seguintes tipos: leucemia ou linfoma, que são tipos de câncer no sangue, mieloma e câncer da medula óssea, meduloblastomas, que começam no cérebro e se espalham na coluna vertebral, gliomas, que são tumores que se formam nas chamadas células gliais do sistema nervoso, cordomas, que se formam na coluna,
e schwannomas, que começam dentro dos nervos periféricos, meningiomas, que começam nos tecidos ao redor da medula espinhal, que são as meninges, e os tumores metastáticos, também chamados de secundários, que são tipos de tumores que se espalham do pulmão, por exemplo, da mama, da próstata e de outros órgãos. Quais são os sintomas dos tumores da medula espinhal? As características clínicas dos tumores da medula espinhal intramedulares são variáveis. Devido à natureza de crescimento lento de muitos destes tumores, algum tipo de sintoma pode preceder o diagnóstico em uma média de 2 anos. Obviamente, pessoas com tumores medulares malignos, por eles serem mais agressivos e de crescimento rápido, ou aqueles tumores que se originam em outra parte do corpo, como os metastáticos, têm sintomas que costumam progredir mais rapidamente, de meses a semanas. Os principais sintomas são dor e fraqueza nos membros. A dor é muitas vezes o primeiro sintoma, ocorrendo classicamente à noite, quando o paciente está deitado. A dor é tipicamente local sobre o nível do tumor, mas pode irradiar para outras regiões do corpo. Já a fraqueza progressiva pode ocorrer nos braços, quando o tumor acomete a região da medula cervical, ou nas pernas, quando o tumor acomete a região da coluna torácica ou do cone medular. Associado a estes sintomas, podemos ter alteração no hábito intestinal, geralmente constipação, alterações da bexiga, como a incontinência urinária, ou da função sexual, podendo ocorrer até a impotência sexual em homens. Em algumas pessoas, pode ocorrer a falta de equilíbrio. Com a evolução da doença, vem a dificuldade maior para caminhar, quedas frequentes e os membros podem ficar rígidos ou mesmo sofrer atrofia. Uma atenção especial deve ser dada às crianças. Nelas pode haver perda de ganhos motores. Por exemplo, ela deixar de andar ou deixar de fazer uma atividade motora que ela já executava antes. Pode haver escoliose, que é um desvio da coluna, e até mesmo torcicolo. Os tumores da medula espinhal podem causar muitos sintomas diferentes, como por exemplo, incapacidade de controlar a bexiga e os intestinos, fraqueza muscular, perda de equilíbrio, dificuldade para caminhar, espasmos musculares, uma sensação incomum nas pernas como formigamento ou dormência, sensação de frio nas mãos, nos dedos ou mesmo nas pernas. Enfim, vários sintomas podem ocorrer. Como é feito o diagnóstico de tumores na medula espinhal? O diagnóstico é feito por exames de imagem, mais especificamente a ressonância magnética da coluna, mas vale ressaltar que o diagnóstico definitivo é feito apenas através da análise do tumor após a sua remoção cirúrgica. Em algumas pessoas, é necessário colher exames do líquido cefalorraquidiano e também realizar exames laboratoriais para auxiliar no diagnóstico. Como é feito o tratamento dos tumores da medula espinhal? Existem medicamentos que podem ser utilizados, como os corticosteroides. O tratamento também costuma ser feito por meio da cirurgia para a remoção da lesão e também para o seu diagnóstico, e também pode ser feito a radioterapia na região do tumor e a quimioterapia. Se os sintomas sugerem que o tumor está comprimindo a medula espinhal, os medicamentos à base de corticosteroides são imediatamente administrados em doses elevadas para reduzir o inchaço na medula espinhal. Tais tumores são tratados o mais cedo possível e muitas vezes com cirurgia. Muitos tumores da medula espinhal e da coluna vertebral podem ser extraídos cirurgicamente. Em alguns casos, é feita também a radioterapia após a cirurgia. Se os tumores não puderem ser removidos, pode ser feita a radioterapia, que ajuda a aliviar a pressão sobre a medula espinhal. Outros tratamentos, como a quimioterapia, podem ser utilizados, dependendo do tipo de tumor. A recuperação normalmente depende da rapidez do início do tratamento e a extensão do dano que ocorreu na medula espinhal. A extração de meningiomas, neurofibromas e outros tumores primários da medula espinhal pode resultar em cura. Se um tumor tem fronteiras distintas e não se espalhou a partir de outras partes do organismo, sua remoção provoca sintomas em cerca de metade das pessoas. Após o tratamento, a pessoa pode precisar de fisioterapia
para fortalecer os músculos e ajudá-los a funcionar corretamente. Durante o curso do tratamento, informe sempre o seu médico ou procure ajuda em emergências caso os seus sintomas piorem abruptamente, denotando uma determinada gravidade do problema. Se você estiver atualmente em tratamento para qualquer tipo de câncer e tiver dores nas costas, informe imediatamente o seu médico. Também é importante informá-lo sobre qualquer dor nas costas que piora e que não desaparece com o tempo e que também não melhora com os remédios. Para concluir, os tumores da medula espinhal são frequentes, principalmente os tumores metastáticos, e requerem diagnóstico e tratamento rápidos. O tratamento costuma envolver a cirurgia, radioterapia e quimioterapia, conforme o tipo de tumor. Os resultados e recuperação irão depender da localização, do tipo e da agressividade do tumor. Coloque em prática o que aprendeu neste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo foi útil, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, repasse este vídeo para seus amigos e familiares e principalmente compartilhe comigo a sua experiência e dúvidas em lidar com tumores da medula espinhal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.